graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados, a todos. Nós que temos o privilégio de estarmos aqui presentes e aqueles, que também passam a nos acompanhar através da transmissão na página da igreja, também seja também bem-vindo, esteja também na liberdade para adorar e glorificar o Senhor. Falando em liberdade, amados, vamos começar assim, atentar para isso, que não há outra forma de adorar, de cultuar ao Senhor, lembre-se sempre disso, senão em espírito e em verdade. Sinceridade, temor e tremor. O respeito que é devido ao Senhor. E é importante isso, porque Ele é o grande eu sou. Ou melhor, não vou falar grande não, senão vou estar mensurando o que é Deus. Quando ele subiu ao monte, Moisés subiu ao monte e disse ao Senhor, na verdade no seu reconhecimento, ele disse: Senhor, a quem eu direi ao povo que me enviou? Então o Senhor disse a ele: diga que o eu sou te enviou. É isso que ele é, o eu sou. Tudo subsiste, vive, respira, está no lugar onde está, o universo está onde está até hoje, porque Ele quer. Porque Ele quer. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 24 para darmos início ao culto de adoração, de louvor ao Senhor. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24. Salmo 24. Aquele que estiver, por acaso tenha esquecido ou não trouxe a Bíblia, a letra também está sendo, passada aqui no retro, no projetor. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Pai, ser adorado, ser glorificado, ser exaltado, Senhor. A Ti somente, ao Todo-Poderoso Deus, como já iniciamos dizendo, Senhor, nesta noite, o eu sou, a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não a nós, a nenhum de nós, Senhor, jamais, mas sempre a Ti, Senhor, seja o louvor por tudo, Senhor. Quer estejamos, Senhor, com alegria, Senhor, ou tristeza, com saúde, Senhor, ou na falta dela, não importa. Que venhamos a Te dar graça em tudo, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E em todas as circunstâncias, ainda que pareçam contrárias aos nossos olhos, Senhor, ainda que pareçam contrárias à nossa vontade, Senhor, ainda assim o Senhor está no controle. Ainda assim o Senhor sabe o que é o melhor, o momento certo, o momento de agir, o momento, Senhor, de tocar, de curar, Senhor, de libertar, de renovar. Mas cabe a nós, Senhor, e por isso estamos aqui, a declarar, a abrir os lábios, como os desejos dos nossos corações, de dizer-te, Senhor, vem, ora vem, Senhor, e faz morada, vem e habita, Senhor, vem e transforma, vem e renova, vem e traz cura, Senhor, traz renovação, traz, Senhor, a nós, porque sabemos que mais do que tudo que já foi feito, que foi feito, porque o Senhor se despojou de sua glória e morreu em meu lugar, Senhor, miserável homem que sou, nós, Senhor, que não merecíamos e não merecemos até hoje,
Mas o teu amor, Senhor, o teu amor nos faz filhos de Deus e amados do Senhor. E ainda assim, o Senhor, como Deus de amor que é, até hoje se manifesta, Senhor. Até hoje toca, até hoje cura, até hoje, Senhor, dá de graça. Porque o Senhor dispensa graça sobre os seus, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que desejam, sobre aqueles que declaram, sobre aqueles que confessam, sobre aqueles que precisam, buscam e acham ao Senhor. Porque o Senhor não deixa uma oração sequer, um pedido sequer, uma oração sequer sem ser atendida. Sabemos disso, Senhor. Teu é o poder, teu é o poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ora vem, Senhor. Aleluias. E nós adoremos, exaltemos. Vamos abrir nossos lábios, nossos corações e declarar o louvor e a honra e a glória que a Ele pertence. Aleluias. Está chamando, nos dando a todo momento, enquanto respiramos, enquanto ouvimos, enquanto falamos, a oportunidade de se chegar a Ele, de tocar, nem se for assim permitido, a hora das suas vestes, para que saia poder dele, poder que transforma, que dá vida, que incomode Ele ao ponto de dizer: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Aleluias. Mesmo em meio à multidão que nós vivemos, a multidão dos problemas, a multidão das circunstâncias, a multidão das diferenças, e tudo aquilo que tenta nos causar separação entre nós e Deus, Ele está pronto a ser tocado. Toque, busque. Aleluias. E Ele sendo buscado, sendo tocado,
Aleluia. Sairá a virtude dele. Será poder que transforma, que dá vida. E vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. A Ti pertence o louvor, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Receba. Recebe, Senhor. De nossos corações, de nossos lábios. Aleluia. A honra e o louvor. Aleluia. Que o Senhor merece. De cada um de nós, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Por isso reunimos. Por isso cultuamos. Aleluia. Por isso congregamos. Aleluia. Para dizer-te como igreja do Senhor que está sobre a terra. Igreja triunfante, vitoriosa. A igreja de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Que só o Senhor é Deus. Que não há outro. Aleluia. Mesmo. Ministre, profetize essa palavra. Que em Jesus, no sangue dele, no nome dele, você não temerá, passará por todos os momentos e circunstâncias. Aleluia. Nele, por ele. Oh
santo, santo, santo. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Em ti confiarei, Somente no Senhor. eu nada temerei. Para onde iremos, Senhor? Em frente eu irei. No mais alto monte ou no mais profundo vale? O Senhor sonda e vê tudo, Jesus. Céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluias, aleluias. Clamamos, Senhor, pelos lares aqui representados, por cada família, Senhor, que está aqui. Te pedimos, Pai, quer esteja somente uma pessoa, não importa, ou a família inteira, Senhor, nós aproveitamos este momento para ministrar sobre a nossa família física e espiritual, sobre os nossos relacionamentos, nossos casamentos aqui representados, Senhor, nossos relacionamentos aqui representados entre cônjuges, Senhor, entre companheiros, Senhor, entre pais e filhos, filhos e pais. Clamamos pela instituição, pelo princípio chamado família, Senhor, onde tudo acontece, mas nos dias de hoje vemos, Senhor, que há, Senhor, tanta confusão, Senhor, desrespeito. Muitas vezes as pessoas, Senhor, tentando aparentar, mostrar algo, Senhor, para a sociedade que não é o que realmente acontece entre quatro paredes. Que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Em nome de Jesus, sejamos leais e verdadeiros, Senhor, contigo, Pai. Porque não há como esconder, não há como, Senhor, o Senhor que tudo vê, que tudo sabe, que tudo sonda, Senhor. No mais profundo dos nossos corações, Senhor, do que é invisível e do que é visível. Que em nome de Jesus sejamos, Senhor, um na família, como somos um em Ti, na igreja, na comunhão plena e verdadeira, respeitando, amando, Senhor, trazendo, Senhor, as nossas famílias, Senhor, lá aonde acontece tudo, entre quatro paredes, o respeito, a união, o amor, o sustento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, nossos trabalhos, abençoa, Senhor, nossas finanças, nossos recursos, Senhor, a dispensa dos nossos lares, Pai, abençoa, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Te pedimos por toda sorte de bênçãos físicas e espirituais sobre os nossos lares aqui representados. Que o sangue de Jesus esteja aspergido, Senhor, sobre os nossos lares físicos, sobre as entradas, Senhor, sobre as portas, Senhor, sobre a porta que representa a entrada, Senhor. Quando o inimigo, Senhor, tentar, Senhor, algo contra nossos lares, que não seja permitido em nome de Jesus, que ele veja que o sangue de Jesus está aspergido, o sangue do Cordeiro está aspergido sobre os umbrais, Senhor, espirituais, Senhor, dos nossos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os dízimos e ofertas depositados neste momento, Senhor, durante este louvor, no gasofilaço do Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus a Tua igreja, abençoa cada trabalho aqui representado, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias a Ti, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Luz das nações, que
receba as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lavados. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Por isso te louvamos, por isso te adoramos, por isso estamos aqui para reconhecer, Senhor, em louvor, em adoração, em oração, Senhor, em palavras, em gestos, tudo que temos, em fôlego, Senhor, que o Senhor é digno, o único digno de receber, Jesus. Te louvamos, te adoramos, Cordeiro de Deus. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, maravilhoso. Aleluias. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra
louvado, exaltado. Maravilhoso Espírito Santo de Deus. Te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Senhor, quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E Ele está, viu, meu amado? Aproveite, usufrua. Aleluias. Aleluias. Amados, ainda permaneça quem puder, né? Quem puder. Senão fica à vontade para sentar. Nós vamos orar. Ainda temos falado, né, Welder? A gente conversando sobre a volta de Jesus. E porque nós acho que, claro, sempre houve essa... Cantamos hoje, né? Maranata. Hora vem, Senhor Jesus. Falávamos no penúltimo culto, né? Eu ainda ministrando, isso veio ao meu coração. E vemos tantas... Mas não somente o físico, porque o físico, na verdade, é o reflexo do que já está escrito, das profecias da palavra do Senhor. Mas se atentarmos nossos olhos espirituais para o que está acontecendo com o ser humano, a falta de amor, a frieza, né, entre tantas outras atitudes, ações do ser humano, em relação ao que está escrito na Bíblia que aconteceria nos últimos dias, nós vemos com tanta intensidade como está próximo à volta do Senhor Jesus. E os sinais estão aí. Ciclone no Brasil. Olha o terremoto em Marrocos. E outros sinais físicos, né, que são visíveis, palpáveis. E a gente vê aí, né, quem gosta, quem está sempre na rede social, vê que pessoas que até, né, que não congregam em igreja nenhuma, né? Aí alguém que está nos assistindo, que vai ouvir essa palavra, vai falar assim, mas é importante congregar? Eu te falo, é sim, viu? Não ouça isto que o diabo tenta colocar, o inimigo, não vou falar diabo, o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, soprar nos ouvidos de quem né, declara, de quem professa, de quem confessa Jesus Cristo como Senhor, e você que tem dúvida se há necessidade de estar na igreja. Ah, sim. É onde nós aprendemos, é onde adoramos congregados, é onde algo que está escrito na Bíblia, que acontece só quando estamos congregados. Algo não, algos, né? Tantas coisas acontecem quando estamos congregados. Vem usufruir aqui, nessa Casa de Oração, e há tantas outras. Não é um privilégio desta Igreja Batista das Nações, não. Há tantas outras igrejas em Bela Vista, em Minas Gerais, no Brasil, espalhadas por esse né, país e pelo mundo. Vá. Eu te falo, você que está assistindo, vá a uma igreja. Congregue, frequente, em nome de Jesus. E você vai ver o que nós estamos falando. Amados, vamos orar pelo Marrocos. Lá, na vila onde foi afetada
Há 3 famílias, né, que são assistidas pela missão Portas Abertas, e eles também estão desabrigados, né, da BH Brasil. E eles estão sendo assistidos como todas as outras pessoas. Eles estão num acampamento, né, de pessoas que foram atingidas, não podem retornar ainda para os seus lares, representando tantas outras centenas, né, que não podem neste momento, porque o terremoto lá foi, né, terrível e deixou centenas de pessoas sem vida e outras feridas, desabrigadas. E o Rio Grande do Sul está aí, né? Vocês viram o que aconteceu, né? Também houve perda de vidas, mas tantas pessoas desabrigadas, tantos negócios, casas, lares, né? As pessoas ficaram, imagina, né? A gente não conhece, óbvio, todas, mas quantas pessoas ficaram órfãs de pais, de cônjuges, de filhos? Vamos orar por eles. Vamos? Pai, clamamos, como já foi dito neste momento, e talvez outras pessoas que estejam aqui tenham informações e nomes, Senhor, que precisam ser colocados neste momento em intercessão, e nós queremos concordar em nome de Jesus com cada uma das orações, cada um dos clamores que estão sendo levantados aqui, o clamor que está sendo levantado aqui neste momento em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, por toda sorte, Senhor, de bênçãos sobre a vida deles, Senhor, na forma de mantimentos, na forma de suprimento, Senhor, na forma de carinho, na forma, Senhor, de abraço, Senhor, na forma, Senhor, de atenção, porque muitas vezes não é, Senhor, a manutenção física que está faltando, não é, mas é, Senhor, uma palavra, Senhor, é um momento ali de carinho, um momento de união, Senhor, porque tantos ficaram sem os seus, tantos ficaram sem as suas famílias, e nós te pedimos por cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Aqui no Brasil, no que aconteceu, Senhor, no Rio Grande do Sul, te pedimos, Pai, e pelo que aconteceu no Marrocos. São, Senhor, lugares tão distantes, mas foram situações tão parecidas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, são desastres que afetam, Senhor, diretamente a vida das pessoas, Senhor, e indiretamente a vida de outras milhares. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Clamamos, Pai, por provisão física e espiritual sobre a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu creio que Deus já falou no seu coração, mas agora é o momento de nós meditarmos na palavra, amém? Te convido a ficar de pé e abrir a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. No último dia 20 do mês passado, não sei quem estava aqui ou se assistiu pelo canal, né, da Igreja Batista das Nações no YouTube, a ministração que nós fizemos aqui falando sobre o Espírito Santo, amém? Quem é o Consolador, e acredito que Deus tenha falado do seu coração. O que eu vou ministrar aqui é o que eu falei naquele dia, uma continuidade, tá? Eu pretendo fazer mais 2 ministrações baseado no começo daquela pregação, para você poder entender. Mas eu gostaria de falar para você que o tempo aqui é muito escasso. Então a gente tem que comprimir tudo, e eu gostaria muito que você não ficasse só naquilo que vai ser falado aqui, mas que você estudasse tudo que vai ser falado aqui, amém? Os irmãos sabem que eu gosto de ministrar usando a própria Bíblia para ensinar. A gente não precisa de outra fonte. É claro que tem bons livros, tem bons pregadores, mas essencialmente, meu amado, nós precisamos de 2 coisas para aprender a palavra: a própria Bíblia e o Espírito Santo, amém? É Ele que nos conduz por toda a verdade, como nós aprendemos aquele dia, amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Vou repetir, tá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra.
E o Senhor sabe, Pai, o quanto, Senhor, o Senhor falou no meu coração através desse texto e daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai, eu te peço que fale com todos aqueles que estão assistindo essa live e com aqueles que assistirão no futuro, bem como, Senhor, nós que estamos aqui presentes. Pai, que a sua palavra seja ministrada no poder e na autoridade do Espírito Santo. Eu não sou ninguém, Pai. Eu não sou digno de estar aqui. É pelo sangue de Cristo que eu posso estar aqui. E eu te louvo por isso. Pai, que a tua palavra possa encontrar corações e mentes abertas, Senhor. Como uma boa terra preparada, Senhor. E uma vez lançado, Senhor, essa palavra, essa semente, ela frutifique para aquilo que o Senhor vai liberá-la nessa noite. Ministra, Senhor, poderosamente sobre as nossas vidas. E tudo aquilo, Senhor, que tentar impedir, Senhor, a ministração dessa palavra. Tudo aquilo que tentar distrair, tirar a atenção desse irmão, Pai. Eu te peço que seja repreendido pelo teu poder. E, Pai, que o teu Espírito Santo tenha total acesso à mente e ao coração, Senhor, daqueles que estão assistindo e daqueles que aqui estão. E todas as fortalezas, Senhor, mentais, todo o sofisma, Pai, tudo aquilo que foi construído para impedir a verdade de penetrar na mente desses que estão ouvindo essa palavra, seja hoje destruído pelo poder da verdade, em o nome de Cristo Jesus. Fala aos nossos corações, Pai, e não a nós, ao teu nome da glória. E não a nós, Pai, a teu nome, e somente ao teu nome dai glória. Amém. Amém. Podeis assentar, meu amado. Meu amado, aquele dia que eu ministrei, lá no último dia 20, eu falei que a gente ia... eu citei rapidamente que uma das coisas que o Espírito Santo faz, uma das, né? É ele ministrar, nos capacitar de uma forma especial. É aquilo que nós chamamos de dons. Amém? Infelizmente, no nosso meio, meu amado, no meio cristão, a gente não tem muito assim, alguns não têm interesse de buscar, de entender o que são esses dons. Infelizmente, com isso, quem perde é a igreja. Quem perde é você que não busca. Aquele que não busca entender o que o Espírito Santo faz, meu amado, e nós vamos falar desses dons, eu estou falando no plural porque são dons, não é um dom. Existe o dom, aquele dia eu falei que o Espírito Santo é o dom. É porque as palavras, meu amado, elas têm significados e a gente precisa entender. Tem dom, o Espírito Santo é o dom como um presente dado por um soberano. Não sei se você lembra disso que foi falado. Mas através desse presente que ele deu, é como se viesse uma caixinha cheia de outros presentes dentro. E entre esses presentes que vêm dentro desse dom, desse primeiro presente que deu, que é o nosso selo, que é a garantia, né, o penhor da nossa salvação, nós somos capacitados por Deus para poder fazer certas coisas no corpo que é a igreja. Amém? O dom, meu amado, a gente vai trabalhar com ele em 3 categorias que a Bíblia tem, e não tem outros, meu amado. Há um punhado de discussão, eu não entro em discussão, meu amado. Eu fico com aquilo que o Espírito Santo me convence. Amém? O que o Espírito Santo me convence, eu não entro em debate, não me preocupo. Eu preocupo em ensinar aquilo que eu pratico. Porque eu sei que o que eu estou falando é algo que eu conheço e que eu posso falar, baseado naquilo que a gente já estudou, baseado em experiência com outros pastores, na vivência que nós temos. Amém? Então, nós não vamos falar de algo que seja assim, para discussão. Eu vou te ensinar princípios e vou te mostrar que esses princípios estão na Bíblia. E se você aprendê-los, meu amado, e buscar praticá-los, você vai ver que a tua vida é transformada. O Espírito Santo, além dos dons, meu amado, como eu falei aquele dia também, ele trabalha o nosso caráter através da santificação, amém? Mas isso vai ser para outra parte. Hoje eu quero falar sobre aquilo que ele faz através dos dons. Timóteo, meu amado, era um pastor, era um presbítero. Presbítero, pastor, alguns usam isso como cargo ou função da igreja, mas independente se é bispo, pastor, se é presbítero, cada igreja tem uma nomenclatura que ele utiliza. Tudo isso, meu amado, biblicamente falando, significa pessoas que administram a igreja. Amém? Independente se você vai encontrar a palavra presbítero, você vai encontrar a palavra pastor, em algumas versões você vai encontrar a palavra bispo. Tá? E o homem, né, como sempre, ele gosta de complicar as coisas, né? E uma das coisas que o homem fez foi pegar esse e transformar em hierarquia. Não que seja errado, viu, meu amado? Mas, biblicamente falando, o posto é daquele que está à frente.
aquele que administra, aquele que ensina, aquele que guia, aquele que conduz. É nesse sentido. Em todas essas palavras, com pequenas diferenças, bispo, pastor, presbítero, vai ter esse sentido. O diácono é um pouquinho diferente, mas hoje não vou falar sobre o diácono, não. Vou falar só sobre Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, meu amado. Ele havia assumido uma igreja. E o que aconteceu? Ele, por ser muito jovem, algumas pessoas começaram a desacreditar no ministério dele. E Paulo, se você ler esse capítulo aí, nos versículos anteriores, e você lê o texto depois na sua casa, esse capítulo 4 de Timóteo, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E quando Timóteo começou, se você conhece o livro de Atos, ele começou o ministério dele com Paulo. E agora Paulo estava preso. E tipo assim, Paulo tinha dado um presente para ele, assume uma igreja, só que agora Paulo estava preso. E ele, sendo jovem, ele se sentiu inseguro. E por se sentir inseguro, meu amado, ele negligenciou o dom que Deus tinha dado para ele. É o que Paulo está falando aí. Depois você lê o contexto. Por essa insegurança que ele teve, diante de que seu tutor, que era Paulo, que estava preso, ele se sentiu inseguro. Por ser jovem, por não ter tanta experiência, embora ele fosse um homem sábio, tá? Timóteo, a gente vê que ele era um estudioso, porque Paulo repete para ele continuar a estudar, mas ele ficou inseguro. E Paulo fala assim para ele, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Essa palavra dom aqui, meu amado, ela tem um significado próprio, porque Timóteo havia sido consagrado pastor. E nós vamos ver que nessas 3 categorias de dons que a gente vai aprender, hoje nós vamos ver um pouquinho, e no próximo culto a gente vai entrar propriamente dito, tá? Já estou adiantando, estou dando spoiler aqui, como o pessoal diz aí, né? No próximo nós vamos entrar, mas hoje eu vou dar só uma pincelada sobre o que aconteceu aqui com Timóteo, para você entender o que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Essa palavra dom aqui estava, dentro do contexto aqui dessa carta, Paulo estava falando do dom ministerial. Esse dom ministerial você vai encontrar a relação dele em Efésios. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas estava falando não de um dom espiritual, que é diferente, e nem de um dom pessoal, que também é outro que nós vamos ver. E todos esses 3 dons, meu amado, a grosso modo, é um presente de Deus para a sua vida. Amém? Todos nós aqui, você que creu em Jesus, eu quero falar algo para você. Você tem um dom. Primeiro, o maior de todos os dons, que é o Espírito Santo. E depois, Deus vai te usar de alguma forma. De uma forma sobrenatural, que na Bíblia nós chamamos de dons espirituais. Ele vai te usar numa função na igreja, que nós chamamos de dons ministeriais. Ou ele vai te usar com um dom pessoal. Esse dom pessoal tem um lá que é bem específico, que muitas pessoas falam assim, esse eu não quero não. Porque fala em contribuir, em dar. São pessoas, meu amado, que sustentam obras que você nem imagina. Pessoas que têm um dom. Isso é um dom pessoal. Daqui a pouco nós vamos falar, eu estou dando alguns detalhes para você entender o que vai ser falado. E Paulo fala para ele, então, né, que como ele havia recebido um dom, e como que ele recebeu esse dom? Preste muita atenção, meu amado. Fala assim, ó, não te fazes negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia. Primeiro, Timóteo não assumiu uma função na igreja porque ele queria. Amém? Foi feita uma profecia. O Espírito Santo havia apontado para ele, para aquela liderança que Paulo estava no meio, e falou assim, separe Timóteo para poder assumir essa igreja. Amém? Profecia, meu amado, não é que negócio de falar em uma língua que você não entende. Profecias, aquilo lá é um tipo. Falar em línguas pode ter profecia, mas profecias é quando o Espírito Santo conduz a tomar atitude. Seja você, dentro de você sendo conduzido, ou seja, a igreja, quando alguém levanta com uma palavra de sabedoria, de conhecimento, e fala assim, olha, vamos orar porque o Espírito Santo está me conduzindo. Aonde que você encontra isso? Abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Só para você entender o que aconteceu com Paulo, tá? É mais ou menos o que acontece aqui com Paulo e Barnabé. Livro de Atos, capítulo de número 13. E para variar, eu tenho que falar assim, Senhor, me ajuda no tempo. Amém? Preste muita atenção. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso aqui são ministérios. E nós vamos falar sobre eles em Efésios, tá?
Havia profetas e mestres. Meu amado, deixa eu falar algo para você aqui. Preste muita atenção, olha para mim. Profecia na Bíblia ela tem vários sentidos. Um dos sentidos bíblicos, que é o mais certo falar, profeta é aquele que ensina, ministra a partir do conhecimento revelado a ele das Escrituras. E tem a profecia, que é quando o Espírito Santo revela, através de uma pessoa, fatos que vão acontecer no futuro. Mas isso, meu amado, não significa que qualquer um que fala o que vai acontecer no futuro, né, é um profeta. Que às vezes ele pode ser um mentiroso. Amém? Mas quando a revelação, principalmente nessa parte de profecia do futuro, né, fala do futuro, geralmente você marca aí no seu caderninho e vê se aquilo vai acontecer, amém? Porque aí você sabe que o cara é profeta mesmo. Mas aqui no sentido, quando fala profetas e mestres, está falando que era homens que foram levantados naquela igreja, que tinham o dom de ensinar a palavra, inspirados pelo Espírito Santo. E mestres, meu amado, é aquele que, por aprender a palavra, tem a capacidade de ensinar por um dom natural. Não é necessariamente sobrenatural. Amém? Vocês entenderam a diferença? O profeta, ele tem vamos dizer, um mover do Espírito Santo, mas geralmente tem os dois, assim, porque é impossível, meu amado, você começar a estudar a Bíblia, o Espírito Santo não começar a te ensinar. Então você passa. Então, voltando aqui para o texto, fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não era um profeta, não era um mestre, era profetas e mestres. Aí você já começa a entender que no meio da igreja não é só uma pessoa que tem o privilégio de ter esse dom. Amém? Significa que numa igreja você pode ter 50 mestres e 50 profetas. Pode até dar uma briga depois, mas que pode ter, pode ter. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente Deus levanta na igreja, e às vezes você é um desses dois e não sabe. Esse é o maior problema na igreja, que as pessoas... E nós vamos falar sobre isso mais para frente. Aí, o que aconteceu? Esses profetas e mestres, né? Entre eles havia Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo era um desses. Olha o que aconteceu. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, eles estavam orando, se preparando, jejuando, disse o Espírito Santo. Para quem foi falado, olha como que a Bíblia é interessante, aqui não fala, mas fala que no meio dessa turminha aí, o Espírito Santo falou para alguém, ou seja, ele foi usado por profecia. Agora o Espírito Santo estava determinando, ou seja, usando aquele profeta para fazer algo que ele queria para o futuro. E não revelando o futuro, mas que ele queria. Ele falou assim, aí o que ele fala aí, ó? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que o tenho chamado. Aqui, meu amado, é aquilo que aconteceu com Timóteo. Houve uma profecia, alguém falou assim, Timóteo é o rapaz que tem que assumir aquela igreja. Amém? Isso é a profecia. Da mesma maneira que aconteceu com Barnabé e Saulo, para a obra missionária que eles estavam sendo separados aqui. Amém? Aqui eles estavam sendo separados. E depois o que aconteceu? Aconteceu a consagração dos dois. Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, houve uma profecia, o Espírito Santo mostrou o que ele queria, quem ele queria, para aquilo que ele queria que fosse feito. Amém? E depois disso, aqueles que eram da liderança, crendo naquilo que o Espírito Santo falou, consagraram ali Paulo e Barnabé para serem missionários dessa igreja em Antioquia. Amém? Os irmãos entenderam? É só para você ver que a Bíblia, meu amado, ela explica direitinho como as coisas funcionam. Igrejas, meu amado, que não escuta o Espírito Santo para colocar pessoas em certas funções, ela tende a dar problema na igreja. Tende a ter confusão na igreja, principalmente se essas pessoas tiverem o quê? Interesse de ter cargo e função, mas não tem, às vezes, a unção, o chamado. Aí o que acontece? Eles assumem o cargo porque alguém indicou, colocou ele lá humanamente falando, e não foi o Espírito Santo, e acaba o quê? Ele exercendo algo para o qual ele não foi chamado, e isso dá problema na igreja. Qualquer igreja, meu. Na nossa, se a gente errar aqui em escolher as pessoas, qualquer igreja, se não for movido pelo Espírito Santo, meu amado, tende a dar problema na igreja. Eu posso falar, eu conheço várias igrejas, em algumas que eu passei, infelizmente, os cargos eram dados por conveniência. O que é dado por conveniência? Porque o cara era o maior dizimista na igreja, porque o cara tinha afinidade com o líder da igreja. Estou sendo bem sincero, meu amado, para vocês entenderem alguma coisa, amém? Aqui nós estamos para ensinar a verdade. E isso gera o quê? Confusão na igreja, problema na igreja. Fica uma igreja doente, meu amado.
Porque as pessoas estão ocupando cargos o qual o Espírito Santo não chamou. Aqui está bem claro. Guarde esse texto na sua Bíblia, marque ele aí. Quando alguém falar para você como que devem funcionar as coisas na igreja, tem que se ouvir o Espírito Santo, entender o que ele está pedindo e a partir daí obedecê-lo. Amém? Então, da mesma forma, meu amado, Timóteo tinha sido, então, recebido, houve uma profecia de que ele tinha que assumir a igreja. Então, ele tinha que ser o quê? Um presbítero, um pastor, né? E fala também lá em 1 Timóteo 4,14 que alguém pôs a mão sobre ele. Então, ele tinha recebido, por revelação do Espírito Santo, uma função de liderança na igreja. E Paulo vira para ele, voltando lá no texto, e fala assim: Timóteo, não seja negligente. O que é ser negligente, meu amado? A palavra negligente significa que quando uma pessoa tem uma obrigação para exercer uma função, ele abre mão por preguiça, por desleixo, por medo. Ele está sendo negligente. Preste atenção. A pessoa tem um cargo, uma função, ele tem uma obrigação para exercer e ele deixa de exercer por medo, desleixo, né? Está nem aí, né? E vai por aí afora. Negligência, meu amado, é quando a pessoa deixa de fazer o que tem que fazer por falta de cuidado, desatenção, preguiça, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar, às vezes vai de qualquer jeito, né? O camarada, aqui está falando assim que Paulo falando para Timóteo, está falando assim que Timóteo estava sendo negligente com o dom. Aí você já aprende uma coisa nessa noite, já de princípio. Os dons foram feitos, a gente recebe os dons para usá-los da melhor forma possível para a glória de Deus. Amém? Primeira coisa que você deve aprender, o dom é seu, é irrevogável, viu, meu amado? A Bíblia fala isso. Deus te deu, só que ele pode ser o quê? Negligenciado. Você pode ter, tipo assim, para você entender, algo... Como que eu vou usar aqui uma metáfora? É como se você tivesse, assim, um avião, tivesse a capacidade de usar o avião, mas por medo, por desleixo, porque você não abriu o manual para usar lá, né? O manual, né? Para poder usar o avião, você deixa de usar. Você imagina, você tem um avião, foi dado para você, você pode sair daqui em 6 horas, sei lá, 2 horas, 3 horas de estar num lugar, mas você não usa. Você vai, sei lá, porque de carroça, de bicicleta, porque você não se esmerou em saber o que Deus te deu, para que serve e como que você vai usar aquilo. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Falou assim: Timóteo, você está sendo por medo, lembra que eu falei que Paulo estava preso? Ele estava inseguro, porque ele era novo. O tutor dele não estava ali, imagina, né? O Timóteo falava uma coisa, isso acontece na igreja, viu? Sobe um pregador novo aqui, aí ele faz uma pregação, aí o camarada vai lá conferir com o pastor, aquilo que ele falou está certo? Aí eles começaram, tipo assim, né? Só estou fazendo uma alegoria para você entender. Ele começou a ficar inseguro, porque já não tinha Paulo para falar que o que ele estava fazendo era correto. Amém? Então ele passou a ser negligente. E Paulo fala para ele assim: olha, você recebeu, você foi colocado aí porque o Espírito Santo te colocou, e além disso você recebeu autoridade, você foi comissionado, você foi investido de autoridade com a imposição de mãos. Então ele tinha o direito de usar o dom aonde ele foi colocado. Amém? Quando você tem um dom, meu amado, é como você tem um músculo, tá? Quer dizer, todos nós temos músculo, né? Mas se você deixar, meu amado, de usar algum músculo do seu corpo, o que acontece com ele? Atrofia, míngua. Ele começa a perder o poder para o qual ele foi o quê? Criado. Assim é o dom que o Espírito Santo te deu. Se você não usa, se você não pratica, se você não exerce, ele vai ficar atrofiado. Você tem algo muito bom, um músculo, pode fazer muitas coisas com ele, mas na hora que talvez ele tiver que ser usado, ele vai falhar. Amém? Você está acostumado lá a levantar o quê? Sei lá, 100 quilos, só um exemplo, viu? 100 quilos, está lá levantando 100 quilos, só que você parou, não for fazer mais exercício. Quem faz exercício aí sabe, com o tempo vai declinando. Aí você que levantava 100 quilos, você tem que voltar lá para os 20, 25 e começar de novo. É a mesma coisa, é bem estranho o que eu estou falando, mas só para você entender a comparação. É a mesma coisa o dom que Deus te dá.
Se você não exercita, se você não usa, ele vai ficar atrofiado. E sabe qual é uma coisa interessante? O primeiro beneficiado, guarde essa palavra, quando se recebe o dom, quando se tem um dom, é o próprio pessoa que tem um dom. Qual que é o primeiro beneficiado de usar o músculo? Não é quem é o dono do músculo? O segundo é quem está próximo, não é? Se tem lá, eu levanto 100 quilos, aí tem uma senhora lá que está com uma mala lá, mas não consegue levantar. Olha que alegoria legal. Eu vou lá, como eu estou treinado, e pego o quê? A mala de 100 quilos, põe nas costas e pego aquela senhora, não, vamos ali, está tranquilo, vamos lá, onde a senhora quer chegar? Entendeu? A mesma coisa é o dom. Você tem que trabalhar, você tem que exercitar e você é abençoado, porque você pode levantar o peso na hora que você quiser, dentro da sua casa. Mas, principalmente, para servir aqueles que estão precisando. Entenderam a alegoria? Amém? Isso é o dom. Os dons, meu amado, eles são, como eu falei, são talentos especiais da graça. Eles são dados por Deus. É Deus que escolhe. Não adianta você... Desculpa eu falar aqui, meu amado, mas não adianta você ficar imitando pessoas falando em língua, você não vai falar por imitar. É triste a gente ver isso. Nós vamos falar dos dons, mas algumas coisas só para você entender. Não adianta você que não tem um dom de, sei lá, vamos falar, ensinar. Às vezes você está perdendo tempo, você tem um dom até melhor. Quer ver um dom mais melhor do que ensinar? O camarada que recebe uma profecia do Espírito Santo para revelar para a igreja. Às vezes ele está preocupado em ensinar. Quer ver um dom que eu não tenho, meu amado? A minha esposa ri de mim. É ser músico. Tentei. Tentei mesmo. Ela está de prova ali. Tentei mesmo. Comprei violão, comprei tudo. Ela bater a corda, era 5 estourava de uma vez. Aí a gente tem que ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, isso não é para você. Nós temos que descobrir qual é o dom, meu amado, e exercitá-lo, amém? Aí eu quero começar também fazendo uma pergunta. Você sabe qual que é o seu dom? O que Deus te deu? É interessante, meu amado, que o dom não é só para dentro da igreja. Você sabia disso? Muitas pessoas acham que o dom... Às vezes Deus vai te usar mais com esse dom no seu emprego. Lá fora onde você está. Às vezes dentro de um hospital onde você exerce a sua profissão. Às vezes no meio de uma comunidade. E talvez você nem vai usá-lo dentro da igreja. Não se assuste que eu estou falando, não, porque é Deus, meu amado, é dele, é Ele que vai te impulsionar a usar o dom da forma que Ele quer. Que Ele quer. Que dons e habilidades Deus te deu? Paulo orienta a Timóteo que não seja negligente, não seja desleixado. Principalmente um desleixado de não... Meu amado, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Nós vamos entrar numa era, meu amado, de manifestações espirituais como você nunca viu antes. Creia no que eu estou falando, marque isso na sua folhinha, anote. Nós vamos entrar numa era da igreja, meu amado, onde nós vamos ver coisas que nós não vimos. Eu já vi muita coisa maravilhosa acontecer na igreja, meu amado. Mas por aquilo que a Bíblia fala, nos últimos dias, assim como o Yuri falou da questão da falta de amor, o contrário também é verdadeiro. Enquanto o amor do mundo vai se esvaziando, o poder da igreja vai aumentando. Porque é os dias do parto, meu amado. Nós estamos vivendo os últimos dias. E os irmãos sabem da metáfora do parto, né? As dores do parto. Começa bem fraquinho, com dilatação pequena, aumentando, até que seja acontecido o fato, que é o nascimento. No caso, o arrebatamento da igreja. E até lá, meu amado, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo. Não tenha dúvida disso. Aí ainda no capítulo em Timóteo, deixa eu só voltar aqui. No capítulo 4, no versículo 14, né? Olha só o que Paulo fala para ele. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Porque tem duas partes aí que é importante ficar frisado e marcado na sua Bíblia. Paulo vai falar assim para ele. Olha como que ele vai falar de exercício, no versículo 8. Pois o exercício físico, para pouco lembra que eu falei do músculo?
pouco é proveitoso. Mas a piedade, aqui ele está ensinando a Timóteo como que ele ia exercitar o dom dele. Preste muita atenção. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra, e digna de inteira aceitação. Aí lá no versículo posterior, depois, né, do que nós lemos, o 14, ele vai falar assim, olha, versículo 15, medita estas coisas e nela ser diligente, que o teu progresso a todos seja manifesto. Presta atenção no que ele fala no 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos ouvintes. O que ele estava mandando Paulo? Estudar. Já que ele era o responsável pela igreja, vai aprender, Timóteo. Exercita aí o dom que há em ti. Você viu que ele estava falando de exercício físico no 8? Ele está usando a mesma metáfora para poder ensinar, olha, se você não exercitar, Timóteo, você vai se perder. Você vai perder a sua utilidade aí diante dessa igreja. No capítulo 5 aí, no versículo de 21, 1 Timóteo 5, 21 e 22, ele vai falar assim, ó, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro, e conserva-te a ti mesmo puro. No 21 primeiro. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Eu não sei, talvez Timóteo estivesse pensando assim, sabe uma coisa, eu vou largar esse negócio aqui, vou arrumar um aqui para poder colocar no meu lugar. Aí Paulo fala para ele assim, não seja precipitado. É o Espírito Santo que está te mandando fazer isso? Os irmãos entenderam o que ele está falando aqui? Por que ele fala não seja precipitado? Porque Timóteo, meu amado, estava sendo negligente. Estava tentando realmente abrir mão do que Deus tinha dado para ele. E isso tem sido feito por muitas pessoas. Meu amado, é uma conjectura minha, tá? Eu estou fazendo aqui uma conjectura dentro do texto, só para despertar você. A ponto de Paulo falar para ele assim, olha, não seja precipitado, aí não tem ninguém para te substituir. O papel é seu, Timóteo. Os irmãos entenderam? O papel é seu. No capítulo, meu amado, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai mudar a conversa. No capítulo de número 1, de 2 Timóteo, preste atenção o que Paulo fala agora. Capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto, ou seja, estou te advertindo, Timóteo, estou te chamando a atenção, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lá ele falou para não ser negligente. Aí você viu um texto desse aqui, e você, eu acho que Timóteo não entendeu, não. Porque senão Paulo não tinha falado para você, olha, aviva o dom aí, meu amigo. Lá, falou assim, olha, se você continuar desse jeito, Timóteo, você vai deixar de usar, você vai perder. Aqui já muda a palavra. Assim, Timóteo, eu estou te admoestando, ou seja, estou te advertindo, chamando a atenção. Reavives o dom. Então significa que da primeira carta, que foi mais ou menos no ano 66, 64, 65, vou falar 65, depois de Cristo, e a segunda foi 3 anos depois, 67, por aí. 3 anos depois da segunda carta. Não tinha WhatsApp, né? Se tivesse WhatsApp, era todo dia Timóteo falando para Paulo assim, opa, não seja negligente, não seja negligente. Todo dia a gente coloca uma palavra lá no grupo da igreja. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você tem lido? Levanta a mão, não. Mas você tem lido? Não seja negligente. Se tivesse o WhatsApp, seria mais rápido para Timóteo admoestar e pegar no pé de Timóteo. A primeira carta, meu amado, escrito 3 anos antes, 65 por aí, 64. 67, Paulo escreve a segunda. Preste atenção no que ele fala aí, o versículo 6. Você lê depois a parte anterior, mas fala assim, por essa razão, pois, eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Você viu que é o mesmo conselho, só que agora usando outra palavra? Se lá ele estava sendo negligente, aqui já estava quase apagando. Uma coisa que eu quero falar para você, meu amado, o dom é irrevogável. Amém? Eu não falei isso? Isso está na Bíblia. Mas o dom pode ser perdido por falta de uso. Quem não usa os dons que Deus deu para ele, tende a minguar
a ponto dele ser apagado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai falar assim: não apagueis o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo, todos nós sabemos, é a chama de fogo. É um símbolo. O Espírito Santo não é um fogo, viu, meu amado? É um símbolo dele. Por quê? Porque ele pode ser apagado. Ele pode ser abafado. Se você ouviu a primeira pregação e tem buscado o Espírito Santo, saiba que você também pode apagar o Espírito Santo. Se nós podemos receber, nós podemos também abrir mão dele. E Paulo, então, falando para ele, fala assim, você vai entender agora que Timóteo continuou ainda com vergonha de Paulo estar preso. Presta atenção aí. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não vou entrar muito nesse versículo aqui, que significa esse... Mas o poder aqui é poder, é ser usado pelo Espírito Santo. Amor é fazer isso pela causa do outro. E moderação é saber fazer. Ser moderado significa saber fazer. Mas preste atenção no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo continuava preso. E Timóteo continuava o quê? Com vergonha, com medo. Por isso que no versículo 7 ele falou assim, não seja covarde, Timóteo. E no versículo 8 ele falou assim, não tenha vergonha de mim, porque eu estou encarcerado. Os problemas da vida, meu amado, ao seu redor, pode apagar o Espírito Santo na sua vida. Não deixe o Espírito Santo ser apagado por aquilo que está à sua volta, meu amado. Não perca o Espírito Santo por problemas, por vergonha, por medo. Se o Espírito Santo te deu uma palavra para ser usado, para falar para alguém, vai lá e fale sem medo. O resultado, a responsabilidade do resultado, se você estiver fazendo algo que o Espírito Santo mandou, você pode tomar até uma pedrada. Os primeiros pastores que chegou em Varginha, não sei se você sabe a história, eram americanos. Tomaram pedrada na rua, meu amado. Mas vai lá ver Varginha, as igrejas que eles plantaram lá. Às vezes você recebe uma palavra de Deus para falar com alguém, você fica com medo do resultado. Meu amado, o resultado é quem vai... Se você estiver fazendo algo que o Espírito Santo mandou, a responsabilidade é dele, não é sua, não. Ah, eu vou ser mandado embora. Eu prefiro ser mandado embora aqui do que não entrar no céu. Eu sou bem sincero em falar para você. É preferível você perder algo material aqui do que perder a eternidade. A escolha é sua, meu amado. A escolha é sua. E Paulo fala para ele então assim, olha, versículo 7, porque Deus não tem dado espírito de covardia, ou seja, o espírito que ele nos deu é poder, é um espírito que nos leva para frente, o Espírito Santo, mas de poder, de amor, de moderação, ou seja, não é também para espizinhar os outros, não é para poder humilhar os outros, não. É de moderação. Na hora de ser enérgico, você vai ser enérgico. Na hora de você ser manso, você vai ser o manso. Mas preste atenção no versículo seguinte. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor. Qual que é o testemunho do Senhor? Jesus. Quem lembra? Um Deus que foi o quê? Espancado, cuspido, morto numa cruz. Não foi preso. Mas sofreu as piores coisas que alguém podia ver. Aí fala assim, primeiro, não tenha vergonha daquele que morreu por você, Timóteo. Segundo, nem do seu encarcerado, nem significa. Primeiro dele, depois eu. Os irmãos estão entendendo o que Paulo está falando aqui? Se você não deixa o Espírito Santo te usar, meu amado, você está demonstrando que você tem vergonha do que Cristo fez por você no Calvário. Se você tem vergonha de ser crente lá fora por causa de alguma coisa, meu amado, nós estamos vivendo os piores dias da igreja. Da mesma maneira que é bom, é ruim, porque os escândalos vão aparecer. Você será julgado por aquilo que os outros vão fazer. Mas se você ser fiel, meu amado, se você for fiel, em você eles vão ver que há diferença entre o justo, porque até dentro da igreja há joio e trigo, há justo e injusto, mas eles vão saber a diferença pelo seu caráter, por aquilo que você é. Então não te preocupa por que os outros estão fazendo, não. Ah, olha aqui, o que está publicando aqui na rede social, que fulano fez isso, o problema é dele. Se ele for para o inferno, o problema é dele. Se ele quer abrir mão do Espírito Santo, o problema é dele. Preocupe-se com você. Lembra de Pedro? Quando Jesus aparece lá, aqueles... Ah, vou pescar, né? Vou pescar, passa a noite toda pescando. Aí, na hora que Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí depois, na hora que ele... Vem, Pedro, segue-me. Aí Pedro faz o quê? Olha para João e fala assim, e quanto a ele? Porque Jesus tinha falado para ele, olha, quando você for velho, você será levado para onde não quer, você será conduzido pela mão, né? Aí Pedro falou assim, eu sei que eu vou envelhecer, mas e ele? Aí Jesus falou assim, se eu quero que ele fique até que eu volte, quanto a você, vem e segue-me. Ou seja, não preocupe com os outros, meu amado.
Não preocupes com a unção do outro, não preocupe com aquilo que o outro tem para fazer, preocupe com aquilo que você tem para fazer para Cristo. É o que Paulo estava falando para Timóteo aqui, ó, se lá você era negligente, agora já está pagando, Timóteo. Agora já está pagando, aviva isso aí, tem só uma chaminha, vai apagar, Timóteo. Como que está a sua chama, meu amado? Como é que está a chama do Espírito Santo dentro de você? Meu amado, eu falei isso aqui naquele dia, nós passamos muito tempo com o celular na mão e pouco tempo com a Bíblia sendo linda. Eu sei que tem Bíblia no celular, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Mas você passa lendo a Bíblia no seu celular ou vendo outras coisas? Não vai ter desculpa na hora de chegar no céu, meu amado. Lá não vai ter desculpa de falar assim, a chama apagou, Senhor. O óleo acabou. Eu vou lá buscar óleo enquanto o Senhor vem, Jesus. Aí a porta vai ser fechada. Na hora que eu estava vindo para cá, eu e minha esposa, toda vez que nós viemos para cá, não tem um lugar que a gente para tomar café. Compartilhei com o Helder ali e ele compartilhou algo parecido comigo. Deus está despertando a igreja dele. Estou lá tomando café, a moça que me atendeu nunca esteve lá, era a primeira vez que eu a vi lá. E lá já é tanto lugar que a gente passa lá tantas vezes que o pessoal sabe que eu sou pastor. Então eles me chamam de pastor. Ô pastor, pode ser, ô pastor. Essa moça viu alguém me chamando de pastor, falou assim, o senhor é pastor? Eu falei assim, sou. Aí eu falei assim, por quê? Você é cristã? Ela falou assim, sou. Só que eu estou meio assim. Na hora, meu amado, a palavra que veio, toma cuidado. Ela contou alguns probleminhas dela que, entre aspas, até justifica. Eu entendo o que ela contou para mim, eu não vou compartilhar aqui que é algo particular dela, mas eu falei, depois que ela contou, eu falei assim, tome cuidado. Você sabe que Jesus está voltando, o olhinho dela encheu de lágrimas. Tome cuidado. Encha de azeite. Foi a palavra que saiu da minha boca. Eu estou falando para você, igreja. Te prepara. Jesus está voltando. Mantenha a chama acesa e tenha azeite na botija, na lâmpada. Não vai dar tempo de você sair para ir buscar, comprar. Nem buscar, é comprar, que diz o texto lá. Na hora que você voltar, a porta já vai estar fechada. Que o Espírito Santo fale no seu coração, meu amado. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Não brinque. Conserte a vida se você está errado. Não tenha vergonha de olhar para o seu coração e achar os problemas que tem no seu coração. Deus espera de nós sinceridade. Deus espera de nós. Não importa o que você fez no passado, meu amado. Importa o que você vai fazer a partir de agora, quando você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu me entrego de novo ao Senhor. Todos os dias, meu amado, nós temos que lavar os nossos pés. Nós já fomos lavados, sim, mas nós precisamos todo dia olhar para nós e perguntar assim, Senhor, onde eu tenho errado? Olha só, Paulo está falando para um pastor, meu amado. Isso aqui não é uma carta para a igreja, não é para um líder. Assim, olha, você estava sendo negligente, agora está acabando, está pagando. Meu amado, um pastor, imagina quem fica sentadinho e não está nem aí com o que está acontecendo, preocupado como que o Espírito Santo pode usá-lo. E Paulo fala aqui, ó, além de chamar ele não ter vergonha de carcerado, ainda fala para ele, pelo contrário, participa comigo de sofrimento, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, você vai tomar pedrada, Timóteo, você pode até ser preso, mas sofra comigo. É por isso que ele começou no versículo 8, falando que lembre-se dos testemunhos do Senhor. Foi morto, foi cuspido, rasgaram a roupa, tiraram a roupa dele, espancaram ele, pregaram numa cruz, fizeram tudo com ele. Lembra do testemunho, porque se você tem vergonha de mim, Timóteo, que estou preso, você também tem vergonha de Cristo, que morreu por você. Primeira Coríntios, meu amado. Vou dar só uma introdução, e eu estou sendo bem assim didático, meu amado, porque nesse texto aqui, a gente precisa realmente meditar com calma, tá? Não vai dar tempo de eu falar de todos os dons, mas eu vou te mostrar algumas coisas importantes para você saber sobre os dons, amém? Primeira Timóteo, capítulo de... 1 Coríntios, capítulo número 12. Olha só como que Paulo... Eu não vou entrar no mérito da igreja, meu amado, como que era a igreja, não vou falar que ela era uma igreja muito atrapalhada,
tá? Uma igreja problemática. A igreja mais problemática que tinha era a que mais manifestava o Espírito Santo. Coisa... É Deus, né? É a misericórdia de Deus. Mas Paulo, vendo que eles estavam não sabendo usar os dons, Paulo vai escrever essa carta, e aí no capítulo 12 ele vai falar assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Os irmãos sabem o que significa a palavra ignorante: aquele que não tem conhecimento. O que Paulo está falando? Irmãos, vocês têm muitos dons, mas a respeito dos dons, eu não quero que faltem conhecimento. Aí ele começa a fazer aqui alguns ensinamentos. Eu vou até pular uma parte aqui, que eu quero falar. Nesse texto aqui, meu amado, achei a palavra que eu queria achar aqui. Nesse versículo aí, a palavra dons espirituais não é carismas. Não é carisma. A palavra... Por quê? Às vezes a gente sabe que algumas pessoas acham chato a gente citar o original, mas é preciso citar para você entender que, às vezes, o que está escrito na Bíblia, o texto original dá um entendimento, não que está errado, viu, meu amado? Mas o entendimento original é um pouquinho melhor para a gente entender o que Paulo vai escrever. Algumas palavras são traduzidas como dons, e uma delas é carisma, nós vamos ver sobre ela, mas aqui, dons espirituais, o termo empregado aqui é pneumáticos. É da onde vem a palavra pneu, para quem não sabe, pneumáticos, tá? E o que significa essa palavra? Aquilo que pertence ao Espírito Santo. Seria assim, sobre aquilo que pertence ao Espírito Santo, os irmãos entenderam o que Paulo estava escrevendo? Sobre aquilo que pertence ao Espírito Santo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sobre aquilo que o Espírito Santo tem para dar para vocês, não quero. A palavra é pneumático. A maioria das vezes vai estar dessa forma, tá? Aquilo que pertence ao Espírito Santo, indicando que é aquilo que vem de Deus. Então, a segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, independente dos dons, meu amado, quem manifesta os dons em você é o Espírito Santo. Amém? Então, na realidade, os dons são uma manifestação do Espírito Santo. E quando você não se deixa ser usado, você está fazendo o quê? Abafando o Espírito Santo. Não estou falando aqui para você sair na rua aí, né, fazer qualquer coisa por emoção, não. Mas eu estou falando que você tem autoridade para ser usado pelo Espírito Santo quando Ele quiser de usar. Amém? Ele vai falar um pouquinho mais para baixo aí, ó. Deixa eu só achar a outra parte aqui. Eu quero seguir bem aqui para os irmãos entenderem. Mas um pouquinho mais para baixo aí ele vai falar assim, ó. Versículo 2. Não, um pouquinho mais para baixo. No versículo 4 em diante, ele vai falar assim, olha. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai dividir aqui os dons em 3 categorias, preste muita atenção. Versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. No versículo 6 ele vai falar assim, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A primeira coisa que a gente vê nisso aqui é que o Espírito Santo, a Trindade, está trabalhando junto para manifestar os dons. E aqui Paulo faz distinção de 3 categorias. Ele fala que os dons aqui são diversos, são manifestações do Espírito Santo. Ele diz assim que há diversidade no serviço. Aqui está falando de ministério, viu, meu amado? Ministério. Mas o Senhor é o mesmo, ou seja, é feito para Cristo. E ele vai falar assim, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, realizações aqui significa capacidades especiais para fazer algumas coisas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, meu amado. Os dons espirituais, que está aí no versículo 4, né? Dom significa, a palavra aqui, né? Carisma. Aqui é carisma. Se eu fosse ler esse texto aqui, meu amado, ficaria mais ou menos, só para você entender, taireses. Carisma dairé significa dons repartidos. Quando ele fala assim, os dons são diversos, a palavra diversos aí é daireses, significa assim, dons repartidos. São dons que o Espírito Santo tem e reparte na igreja. Deixa eu falar algo para você, meu amado.
Talvez uma pessoa hoje possa ser usada com o Espírito Santo para fazer uma cura. E amanhã ele pode ser usado pelo Espírito Santo para poder, eu não gosto de usar essa palavra não, mas ela tem, nós vamos falar dela mais para frente, revelar alguma coisa que está oculto, escondido. Não significa que quem curou alguém pelo dom do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo, vai sempre curar. Isso é um engano. Viu, meu amado? Ninguém é dono do dom. Ninguém é dono assim no sentido de usar. Quem manifesta é o Espírito Santo, amém? É o dom é a manifestação do Espírito Santo. E ele vai sempre manifestar da maneira que ele quer. Alguns vão manifestar mais na sua vida, meu amado. Alguns manifestam mais com certeza. Mas não significa que sempre vai ser aquilo. Sempre vai ser daquela forma. Aqui Paulo está falando que quem recebe esse dom não recebe por mérito. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é o mais bonitinho. É porque o Espírito Santo quer manifestar. Esses dons são manifestações do Espírito Santo. Não é um dom pessoal e nem um dom de ministério. Esses são dados para vocês. São os dons aqui, quando Paulo fala assim que são diversos, está falando assim, que é o Espírito Santo que manifesta quando ele quer. Os irmãos estão entendendo? Não sei se os irmãos estão entendendo. É quando ele quer e da forma que ele quer. E qual que é o motivo desse dom? No versículo 7, esse aí vai falar assim, olha, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito Santo olha para a igreja, vê que tem algo para ser feito e ele manifesta esse dom, proveitoso para todos. Não é para a pessoa, é para todos. É para o corpo de Cristo que ele manifesta esses dons. Eu não vou entrar aqui nos dons em si, não, meu amado, do versículo 8 ao 10, porque nós vamos ver ponto por ponto, tá? Mas só para você começar a entender, são 3 categorias de dons. A primeira está aí, ó. O versículo 4 está relacionado com o versículo 8 a 11, porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro o mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a um variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las. Esses aqui são os dons que o Espírito Santo manifesta em nós. No versículo 5 fala assim, também há diversidade de ministérios. Aonde estão esses ministérios? Então, primeiro aí, os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ele tem um fim proveitoso. No versículo 11 ainda vai falar assim, ó, mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, ele manifesta o dom como ele quer, como lhe apraz, quando ele quer, aonde que ele acha necessário, e não é eu que escolho. Guarde bem isso, não é eu que escolho. Eu não vou chegar no lugar e falar assim, agora eu vou manifestar aqui o dom do Espírito Santo de cura. Isso não existe, meu amado. Isso não existe. Mas se nós buscarmos o Espírito Santo, sempre que necessário, ele vai manifestar todos esses dons a favor da igreja. Amém? Os irmãos estão entendendo bem a diferença, meu amado? Eu não estou falando que não acontece, não. Eu estou falando que sempre que necessário vai manifestar. Eu garanto que tem alguém aqui, meu amado, que chegou numa casa, o Espírito Santo falou para ele assim, vai lá e ora para essa pessoa, e aquela pessoa receberá a oração e foi curado. Duvido que não tenha alguém aqui que não tenha acontecido isso. Isso não é privilégio só de pastor, não, meu amado. Isso não é privilégio, pastor, isso é para a igreja, para qualquer um que está aqui ouvindo e está aí sentado. É você se deixar ser usado quando ele quiser. E às vezes dá medo na gente, meu amado. O coração da gente dispara. O Espírito Santo vira assim, põe a mão aí, ora. E você fala assim, ai, Senhor, isso não acontecer. Medo e covardia. Medo e covardia. Como é que a gente luta contra isso? Orando, meu amado. Reconhecendo a palavra, porque quando vem aquela convicção de fé, você põe a mão mesmo e o Espírito Santo manifesta o poder e o nome de Cristo é glorificado. Não é para a gente ser glorificado. No versículo 5 aí fala, também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Isso está lá em Efésios, meu amado, capítulo 4. Efésios capítulo 4. Depois nós vamos falar de um por um, tá? Capítulo 4. Versículo 8, diz assim, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons aqui é distribuído, é uma distribuição.
Só que aqui é um pouquinho diferente. E é importante você saber disso. Aqui já não é para todos na igreja. Por quê? Por causa da própria palavra que está escrito aí. Presta atenção. Ora, versículo 9, Efésios 4, 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Está falando de Cristo, tá? Por isso que Paulo fala lá no versículo 5 que é o Senhor. É do Senhor, porque é Cristo que distribui esse dom. Preste atenção agora. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns. Uns significa que não são todos. Então, nem todo mundo vai ter esses dons. Amém? Aí você tem que ter a capacidade de se submeter à autoridade que Jesus está dando aqui. Porque esses aqui são dons de autoridade para administrar a igreja e conduzir a igreja. Aí fala assim, e por quê? Vamos ler o texto? Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, depois eu vou explicar cada um, viu, meu amado? Hoje é só uma pincelada, tá? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que ele fez isso? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, ensinar para gerar santificação. Aperfeiçoar na fé. Aí ele vai continuar. Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, você aprende e você exercita aquilo que Deus der para você fazer no corpo. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, primeiro, aperfeiçoamento. Segundo, a edificação. Você ensina, a pessoa cresce na fé e a igreja vai sendo o quê? Edificada. Porque vai gerar outras pessoas. Versículo 12. Com vistas... 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Por que Deus levanta essas pessoas para liderar a igreja? Por que Deus dá esses dons? Preste atenção, uns não significa todos. Nem todo mundo quer ser pastor, meu amado, vai ser pastor escolhido por Deus. Pode até ser pelos homens. Está cheio de gente aí que se autodenominou pastor. Mas pastor de verdade são aqueles que são levantados por Cristo. Que são revelados pelo Espírito Santo, como nós vimos lá em Atos 13. Se não for dessa forma, meu amado, jamais aceite cargo. Principalmente esses aqui, de liderança. Principalmente esses aqui. Isso aqui não é brincadeira, meu amado. Isso aqui não é brincadeira. É por isso que a gente está vendo tantas coisas acontecer. E Paulo lá no versículos, no capítulo 12, já estou terminando, meu amado. Ele ainda vai falar assim, há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo. Aonde estão esses dons? Esses dons estão lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E você precisa ler o texto para você entender. A partir do versículo 6, Romanos 12, a partir do versículo 6, vai falar assim. Eu vou ler a partir do 4. Romanos 12, 4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, aí você já começa a aprender, ou seja, nem todo mundo vai ter esses mesmos dons. Os dons espirituais são as manifestações do Espírito Santo quando Ele quer. Os dons do ministério são aqueles que Jesus levanta para dirigir, administrar a igreja. E aqui ele vai falar, aqui já é pessoal, você vai entender o porquê. Ele fala assim, porque assim como um só corpo, versículo 4, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo e membros uns dos outros. Preste atenção. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça de Deus, né, que nos foi dada, aí vai começar a falar, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu vou explicar qual que é a diferença dessa profecia para as outras, tá? Se ministério, aí ministério aqui já é diferente lá de apóstolos, mas também inclui, mas é qualquer cargo ou função na igreja, amém? Aí já muda um pouquinho, agora já amplia. Música é um ministério? É um ministério. Quem ensina as crianças lá atrás é um ministério? É um ministério, dentro desse contexto aqui. Já não é igual um contexto de um mestre, os irmãos estão entendendo? Mas está falando, aí vai falar aqui mais, ó. Proporção da fé. Se ministério, versículo 7, dediquemos-nos a um ministério. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui. Esse aqui que eu falei que muita gente, né, não quer, né? Com liberalidade. O que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Aqui ele faz, meu amado, um apanhado e fala assim que alguns desses dons são pessoais, no sentido de realizar algo. Nós vamos falar desses dons, meu amado, propriamente,
no, 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 no próximo, na próxima pregação, mas eu gostaria que você meditasse já nisso. Vai estar gravado e eu possivelmente vou compartilhar amanhã as páginas dessa pregação para você estudar. Mas eu gostaria de terminar, meu amado, lendo um outro texto. E já vou terminar. Isso aqui foi só uma introdução, porque nós vamos ver cada dons nos próximos oportunidades que eu tiver. E gostaria muito que você continuasse. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Tem um texto em 1 Pedro que o pessoal gosta de falar que é uma relação de outros dons, mas não é. Paulo vai fazer um comentário sobre os dons. Eu gostaria que você prestasse atenção no que ele fala aqui. E vou terminar comentando esse texto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim. Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção. Ele está falando assim, use os dons que Deus te deu. Sirva uns aos outros. Os dons é para quê? Para nós servirmos uns aos outros, meu amado. Os dons não é para a gente cobrar cachê, não é para a gente achar bonito. Eu não estou falando que quem prega, quem faz algumas coisas, não mereça o salário. É diferente, meu amado. Tem gente que se acha o dono, é ele. É umas coisas complicadas, mas preste atenção no que Pedro fala aí. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí ele vai pontuar alguns dons, não todos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui seria profecia, tá? Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, meu amado, nesse versículo 10, a palavra servir não é diaconia. Lá quando fala de servir em alguns outros textos, a palavra, preste muita atenção nisso para você entender a profundidade do que Pedro fala aqui. Em alguns textos, quando fala de servir, a palavra no original é diaconia, que a gente traduz como diáconos, o serviço de servir. Aqui, Paulo é um pouquinho mais profundo. Aqui a palavra que é usada aqui é para despenseiros, né? Servir os despenseiros aí, ó, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. A palavra despenseiros aqui é oikonomos. Preste muita atenção no que significa dispenseiro. Havia na época de Cristo, meu amado, nessa época aqui, um servo que era escolhido na casa para ser tipo um mordomo. Ele era considerado o servo mais fiel que aquele senhor tinha. Oikonomos aqui se refere a o despenseiro, a esse servo. É aquele servo em quem mais o Senhor confiava as coisas. Tinha o direito de administrar a casa, movimentar o dinheiro. Lembra de José? Quem lembra de José? Quando Potifar pôs ele sobre tudo e depois foi colocado como o ministro lá do Egito. É naquele sentido. Entrega tudo. Acima dele só tem uma pessoa, o Senhor da casa. O Senhor da casa. Preste atenção no que Pedro está falando assim, olha, se você recebeu um dom, e se você tem consciência desse dom, você precisa ser um mordomo fiel, que administra bem aquilo que Deus lhe deu. Não seja negligente, meu amado. Aonde você vai ver isso de uma maneira em parábola? Lucas capítulo 12, eu não vou ler não. Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48. Quando Jesus prega e fala sobre o mordomo fiel, que fala assim, que quando ele vier, será que vai encontrar os despenseiros fazendo isso? Os despenseiros cuidando, praticando aquilo que Deus determinou? Aí ele fala assim, bem-aventurado aquele que assim foi encontrado. Mas os que forem infiel, terá parte com os demais e jogados fora. É muito sério, meu amado. Fique de pé no seu lugar. Eu desejo que você seja um dispenseiro fiel. O mais incrível, meu amado, é que as pessoas pensam que não tem dom. Eu quero então te fazer um convite essa semana.
com base nisso que foi falado. Nós vamos falar um pouquinho mais em outras coisas na próxima oportunidade que eu tiver para pregar. Busque o seu dom. Você está buscando o Espírito Santo? Eu espero que esteja. Agora peça a Ele para te mostrar o dom. Não fique esperando falar em língua não, viu, meu amado? Esse negócio de falar que só é cheio do Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo quem fala em língua, isso aí a Bíblia já mostra que não existe. Às vezes você tem um dom muito especial, que está aí prontinho para manifestar, mas só não manifesta porque você não acredita que ele é seu. Feche os teus olhos. Por favor, eu não quero orar para outra coisa nesse momento, eu quero orar para você, para Deus te mostrar como Ele quer te usar na igreja, na sua comunidade, na família onde você está. Senhor, foi ministrada a Tua palavra falando por dons, Senhor, sobre dons. São presentes especiais do Senhor, são manifestações do Espírito Santo, são cargos e funções, ministérios que o Senhor concede, são, Senhor, trabalhos, Senhor, específicos, Senhor, pessoais que o Senhor dá a cada um. Senhor, diante de tudo isso que foi falado, eu te peço, revele, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa live, que possam, Senhor, ser revelado para eles a maneira como o Senhor quer usá-los, Senhor, no corpo de Cristo, que é a igreja. E uma vez, Senhor, revelado e manifestado, Senhor, essa verdade, ele se disponha, Senhor, se deixe, Senhor, e como despenseiro, Senhor, fiel, como mordomo fiel, ele seja, Senhor, ele usa, Senhor, da melhor forma possível, essa capacidade, essa capacitação, esse dom que o Senhor deu. Que ele não espere, Senhor, as maravilhas, Senhor, os dons maravilhosos que todos vão ver, porque às vezes aqueles que são mais ocultos, Senhor, são os que mais te servem, Senhor, no corpo de Cristo. Uma palavra de sabedoria, Senhor, um conselho que o Senhor usa essa pessoa para dar, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Senhor, eu não sei qual é o dom que essa pessoa tem, mas o Senhor sabe. Revela a ela, Senhor, manifesta esse dom. E, Senhor, como igreja, que nós possamos, Senhor, usufruir uns com os outros dos dons que o Senhor nos deu. Que nós possamos, Senhor, usufruir, abençoar uns aos outros, Senhor, com esses dons para a glória do Teu nome. Em o nome de Cristo Jesus, Senhor, manifesta esses dons para a glória do Teu nome. Amém e amém. Tem alguém fazendo aniversário essa semana aí, meu amado? Hã? Pode ficar tranquilo, nós não vamos querer ir lá comer churrasco, não. É só cantar o parabéns e abençoar. Amém? Tem não. Vamos orar, meu amado. Tem aqui o pedido de oração pelo Oséias, por cura de seu joelho, pelo senhor Joaquim de Melo, pai aí da família, o patriarca, né, da família Melo, é isso mesmo? Patriarca da família Melo, que está com muita mal-estar e tontura. Orar por nossa igreja, por todos os membros do ministério, por essa cidade, por libertação de almas. Meu amado, o coração da gente tem ardido por fazer algumas obras, assim, nessa cidade, no meio dessa cidade. Ora, peça a Deus para mostrar para a gente o que quer que a gente faça, para a gente não fazer nada movido por emoção, mas movidos pelo Espírito Santo, amém? Para a gente poder tocar nas almas, é o que nós queremos. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida do Senhor Oséias. Senhor, ele precisa de cura, o joelho dele, Pai, eu não sei qual o problema, mas o Senhor sabe. Toca de uma maneira especial, Pai. Mostra para ele que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Assim como, Pai, aquele oficial pediu a Jesus para ir na casa dele, mas Jesus falou que não era necessário ele ir, que bastava uma palavra dele que o servo seria curado. Libera, Senhor, agora a Tua palavra para a cura, Senhor, do joelho e o Senhor do Oséias. Da mesma forma, eu te peço pelo Senhor Joaquim de Melo, Pai. Pai, Senhor, das nossas irmãs, Senhor, dessa família que está aqui representada. Senhor, ele tem se sentido mal-estar e tontura. Pai, que o Senhor possa restabelecer, Senhor, o físico dele, Senhor, tudo aquilo que é necessário para o corpo funcionar perfeitamente, todas as enzimas, Senhor, todos os hormônios, Senhor, todas as vitaminas, Senhor, que seja absorvida pelo corpo, que o Senhor possa restabelecer a saúde dele, seja qual for o problema, Pai, na mente, no coração, Senhor, se for emocional, toca de uma forma especial, cura, Senhor, que todo esse mal-estar seja expulso pelo Teu poder. Pai, nós apresentamos a nossa igreja diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela igreja onde o Senhor me permite congregar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a liderança dessa igreja na pessoa do pastor Tércio. Senhor, de cada um dos pastores, Senhor, que aqui faz parte, dos membros do conselho, professores, Senhor, que ministram, Senhor, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adolescentes.
aqueles que ajudam na limpeza, aqueles que contribuem com generosidade, todos aqueles, Senhor, que amam essa igreja e têm buscado servir o Senhor nela. Senhor, eu te peço, abençoa-nos, Pai, como igreja, manifesta o teu poder, o teu Espírito Santo, olha para aqueles que estão abatidos, cansados, renova, restaura, Pai, o ânimo, Pai, e, Senhor, derrama do teu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos também pela cidade de Bela Vista, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor. Nós queremos, Senhor, manifestar a tua glória nessa cidade, dá-nos almas, Pai, nos ter planos, projetos, Senhor, para serem executados, de forma a alcançar a família, alcançar os jovens, as crianças dessa cidade. Olha, Senhor, para as autoridades constituídas sobre essa cidade, prefeito, vereadores, policiais que aqui trabalham, Senhor, todos aqueles que têm poder de decisão, Senhor, nessa cidade, dê a eles, Senhor, sabedoria, dê a eles força, Senhor, para administrar com justiça e equidade. Tira, Senhor, de cima, Senhor, da autoridade dessa cidade, todo aquele, Senhor, que só quer, Senhor, apenas a gordura e a lã do povo, e levante homens justos e tementes a Ti para governar. Da mesma forma eu te peço pela cidade de Varginha, onde eu moro, te peço, Senhor, pelo estado de Minas Gerais, te peço, Senhor, pela nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Por amor, Senhor, ao teu povo, Pai. Nos livra do mal. Levanta homens justos para nos governar. Revela, Senhor, o oculto e o Senhor escondido para que se faça justiça. E levanta em homens íntegros, Senhor, que busquem a justiça, Pai, para a glória do teu nome. Ponha temor nos governantes, Senhor, nas esferas, Senhor, federal, estadual e municipal. Ponha temor no coração deles, que eles governem, Senhor, sob a tua autoridade, mesmo que seja apenas pelo temor, para que haja paz em nossa nação, para que haja, Senhor, unidade em nossa nação. Olha, Senhor, para a tua igreja, Senhor, espalhada pelo Brasil. Olha, Senhor, por aqueles que fazem os trabalhos missionários, as organizações missionárias. Olha para as igrejas constituídas, Pai. Senhor, que possamos fazer a diferença e glorificar o teu nome. Abençoa o Brasil, muda a história da nossa nação, nos livre de todo espírito, Senhor, de engano e corrupção, Pai, e que o Senhor possa manifestar a tua glória do Brasil para as nações. Em o nome de Cristo Jesus nós te pedimos que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, a consolação e a unidade que há no Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, a nossa igreja, as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente seu irmão, dê um abraço.